Bom, gente, então vamos começar. Na realidade, esse é um trabalho que a gente está exercendo junto com o Ministério da Saúde, e o intuito nosso é aprender junto, né? É colaborar com todos, e a gente é uma doença nova que a gente tem que estar dividindo experiências, tá? Em nenhum momento a gente imagina que nós somos detetores do saber, que não somos, né, Ana? E assim a gente vai dividindo as experiências, tá bom? Então, Marcelo, você podia começar a fazer a apresentação? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Acredito que mais aprendendo, né, do que compartilhando experiência a respeito de uma doença que tem sido tão importante no nosso cotidiano. Então, vou compartilhar aqui a apresentação. Todos estão visualizando a apresentação? Estamos. Acho que é legal colocar no modo apresentação, né, Marcelo? Mas está ótimo. Perfeito. Perfeito? Sim, pode começar. Bom, então, nós vamos apresentar o caso de uma paciente, MHGB, com 24 anos de idade, previamente rígida, primigesta, com 38 semanas de gestação por um ultrassom de 12 semanas e 5 dias. Pré-natal completo, sem intercorrências. E essa paciente, no dia 1º, ela procurou atendimento apresentando odinofagia, febre e tosse, desde o dia 26 de fevereiro. Houve piora com o surgimento de dispneia no dia 1º de março. Essa paciente procurou a UPA novamente, fez teste de antígeno, SWAB, qual deu positivo, foi prescrito amoxicilina, aerolim, apesar de não ter história de broncoespasmo, e dipirona, se necessário. A paciente foi avaliada na maternidade COVID, apresentava febre de 38,4 graus Celsius, saturação de 99%, sem dinâmica, com batimento cardiofetal normal, cardiotocografia normal, não apresentava dilatação cervical. A paciente foi liberada com orientações de retornar se houvesse piora. Essa paciente, no dia 4, ela retornou à unidade de pronto atendimento com piora do quadro, esforço ventilatório, desaturação, necessitando oxigênio suplementar. Foi reavaliada e internada na maternidade COVID. Foi realizado parto cesáreo às 20 horas, sem intercorrências, com uma melhora momentânea do quadro, e o recém-nascido com boa evolução. No dia 5, houve uma piora do quadro ao longo da madrugada, e essa paciente foi transferida para a enfermaria COVID, usando máscara de Hudson com 15 litros por minuto, saturando 85%, com esforço respiratório e taquipneia. Foi iniciada enoxaparina profilática, ceftriaxone e azitromicina. Foi transferida para a UTI COVID poucas horas após, com saturação variando entre 87% e 92%, já em pronação. No dia 6, essa paciente apresentou tomografia e ultrassom pulmonar na beira do leito, mostrando consolidação com comprometimento extenso, mais de 50%. Necessitou intubação orotraqueal, ventilação mecânica com parâmetros moderados. Resultado do PCR neste dia, foi recebido nesse dia, positivo. Foi optado por inibição da lactação com cabergolina.
No dia 7, a paciente permanecia em ventilação mecânica, hemodinamicamente estável, apresentando febrícula, função renal mantida, quadro estável. Entre os dias 8 e 13, internação na UTI da COVID, a paciente manteve quadro estável e melhora progressiva dos parâmetros respiratórios. O RT-PCR do recém-nascido veio negativo. No dia 14, foi iniciado o desmame da ventilação mecânica. No dia 16, ela foi estubada, apresentou estridor laríngeo importante e acabou retornando para a intubação orotraqueal, mas clinicamente estável. No dia 17, essa paciente foi transferida para a UTI geral, em função do término de isolamento respiratório, voltou a fazer picos febris e foi iniciada a levofloxacina em função de cultura apresentando pseudomonas. No dia 29, a paciente estava sendo investigado foco infeccioso e havia suspeita de colecistite aguda. No dia 31, a paciente necessitou colecistectomia videolaparoscópica com boa evolução. No dia 4, foi realizada traqueostomia. No dia 5, a paciente teve alta da UTI geral para enfermaria clínica. No dia 7, a paciente estava respirando em ar ambiente por traqueostomia, com boa evolução, progressão de dieta, tratando escara. No dia 9, o paciente estava bem, deambulando com auxílio, e a traqueostomia apresentava obstrução e a paciente respirava pela via aérea superior. No dia 13, a paciente teve alta hospitalar com traqueostomia e planos de segmento ambulatorial. Aqui alguns pontos, né, que eu achei interessante de colocar para que a gente discuta, né, a respeito de protocolos de tratamento precoce nas gestantes, a amamentação e a vacinação. É isso aí, obrigado. Muito bom, Marcelo, parabéns, viu? Parabéns pela apresentação do caso. Caso muito marcante, né, com desfecho bom, né, alguns não têm tanto esse desfecho, né. Vou pedir só para todo mundo fechar os microfones, que está dando bastante eco aí. Bom, acho que tem alguns pontos que a gente tem que chamar a atenção. O primeiro deles, eu acho o seguinte, que é muito fácil ser médico do dia seguinte, né? Eu não me apresentei também, né? Meu nome é Alan, sou professor da Escola Paulista de Medicina, e eu acho que, primeira coisa que eu acho que a Vera já deve ter falado, é que assim como vocês, a gente é médico de linha de frente, a gente tem exatamente as mesmas angústias, as mesmas dúvidas, a gente foi aprendendo e tivemos aí o privilégio, primeiro, de conseguir nos reunir entre várias universidades para discutir o protocolo que a gente acabou elaborando, e temos o privilégio também de participar dessas reuniões, então a gente está trazendo a experiência do Brasil inteiro junto, então estamos aqui para passar o que a gente aprendeu e aprender também com vocês, né? Então a primeira coisa, eu acho que é muito fácil agora a gente olhar o caso, apontar o dedo, e não é esse o objetivo da reunião, que é a gente aprender junto, né? Acho que a Vera deve ter falado, e o legal é o seguinte, né? Acho que primeira coisa, pelo que eu entendi, era uma gestante de 38 semanas, né, que chegou com um quadro febril na UBS, né, acho que esse é o primeiro ponto. E tem um detalhe que a gente está realmente observando aí em todos os... Na UPA, passagens, viu? Na UPA, né? Isso, a gente está observando em todos os casos que quando a gente conversa com pessoas dos centros terciários, então, por exemplo, o Marcelo faz parte de um serviço terciário e tal escola, é claro que vai conduzir de maneira correta, né? O problema está sendo na ponta, né? Ali na UPA, na UBS. Então, o que a gente vê? Que no dia 1º, a paciente chegou com quadro febril, mas ela tinha dispneia, né?
E esse é um detalhe bastante interessante, né? Quando a gente vai falar em classificação de gravidade, teoricamente já é uma paciente que merece uma atenção maior, porque tem dispneia. E a P1, a nova variante, ela tem essa característica. Primeiro, aí de maneira, acho que até atípica, evoluiu rápido, né? Logo ali nos primeiros dias, mas a característica dela é piorar depois do 10º dia, né? E aí piorou muito rápido. Só que tendo dispneia, a gente tem que monitorar essa paciente, né? E se a gente for colocar os critérios de gravidade, eu até aproveito aqui já para passar para vocês um slide que eu acho que é muito interessante, que é... Deixa eu só acertar aqui o local que está difícil, né? Vamos lá. Tá certo. Aí. Agora foi, né? Aí, ó. Então tá aqui, ó. Quadros leves, com síndrome gripal, então todos aqueles sintomas que a gente sabe, né? Febre, mialgia, cefaleia, mas ausência de dispneia. Se a paciente tem dispneia, ela já vai ser classificada para um quadro moderado, né? Então, tá aqui, ó. Tosse mais febre persistência diária ou tosse persistente com piora do quadro, só que se a gente já tem dispneia, ela já pula automaticamente para o quadro moderado, tá? Eu acho que esse caso, provavelmente, lá na frente, a gente deveria ter tomado mais atenção para já encaminhar essa paciente para um serviço terciário, né? E aqui, ó, esses dados são bastante importantes, porque a saturação em grávida, quando está abaixo de 95 já é um fator de pior prognóstico, e a frequência respiratória acima de 24 já é considerado um quadro moderado, né? Então é legal essa tabela para vocês terem, já para classificar e já para dar um encaminhamento, porque casos moderados tem que estar em um centro que a gente possa, de fato, dar seguimento e ter condições de intubação orotraqueal, né? Professora Vera, tem alguma coisa para falar, Jade? Não, deixa eu só perguntar Claro, uma coisa claro. para o Marcelo. Marcelo, no dia 1º, quando ela testou positivo na UPA, ela, teoricamente, ela estaria no 4º dia de início dos sintomas, pelo que eu vi da sua apresentação. E ela foi vista na UPA e foi encaminhada, acho que, se eu não me engano, ela foi vista na maternidade, é isso? Isso, ela foi encaminhada, né, para a maternidade Covid e ela foi avaliada. Tá. E ela foi dispensada, foi isso? Exatamente. Tá. Então, assim, só para a gente chamar a atenção de uma coisa do que o Alan falou, a dispneia é um fator que a gente tem que ficar muito de alerta, tá? Mesmo que ela esteja saturando bem, mesmo que ela esteja saturando acima de 95, tá? Então, acho que às vezes a gente não valoriza, né? Porque a gente acha assim, não, tá saturando bem, tá acima de 95, é tranquilo. Não é tranquilo. E tanto que, assim, eu não sei qual foi o motivo, que ela saiu com uma prescrição de amoxicilina, aerolim, né? Essa paciente era asmática? Não era asmática. Então, assim, talvez, eu não sei, o pessoal da UPA tenha interpretado mandar com aerolim porque alguma coisa auscultaram nesse pulmão, né? Assim, pelo menos assim, sendo médico do dia seguinte, alguma coisa deve ter acontecido, né? Porque senão ela não sairia com amoxicilina, com aerolim e com a dipirona, né? Se necessário. Então, isso eu acho que tem que chamar atenção do pessoal. Eu não sei se tem gente, eu gostaria de saber se tem gente que trabalha na UPA ou que trabalha nos postos de saúde, no Saúde da Família, se está aí alguém presente, a gente gostaria de saber, porque é uma coisa que a gente está percebendo nessas reuniões, como o Alan já chamou a atenção, a maioria deles está sendo apresentado pelo setor terciário, e a gente está vendo que talvez a gente precisa se empenhar um pouco mais, dar um olhar diferente para o pessoal que está na unidade básica de saúde, porque são eles que vão pegar a primeira situação da paciente com Covid, né? Ou na primeira fase da doença,
paciente, geralmente, ela não procura maternidade ou hospital COVID, né? Ó, tem a Bruna aí, então, obrigada, Bruna, pela sua presença, mas a gente gostaria realmente de estar atuando lá na linha, lá no comecinho, né? Na hora que a paciente chega numa unidade básica de saúde com sintomas. Aí Então, tem Alan, o Marcelo aí, né? Para ele é, começar a ensinar a galera lá. sim, e a gente tem que fazer esses acordos, entendeu? O hospital universitário, o hospital Covid, tem que fazer o acordo junto com as secretarias de saúde, com as unidades básicas de saúde, para a gente fazer assim, essa referência tem que estar muito alinhada, tá? Porque os casos que a gente está estudando de mortalidade materna, a maioria houve um retardo na intubação ou retardo no serviço terciário, de chegar no serviço terciário, e assim, a gente tem que tomar uma certa preocupação, porque é uma doença nova, ninguém sabe nada do caso, a gente sabe muito pouco dessa doença, e a gente está tendo que aprender muito rápido, porque as pessoas estão morrendo, né? Não preciso alertar todo mundo, está todo mundo vendo a tragédia que nós estamos. E os casos de gestantes, a gente tem que ter um pouco na cabeça que elas complicam muito rapidamente. Então, essa ideia de que o COVID pode exercer assim, ela entra numa fase leve, depois de uns dias ela vai para a fase moderada ou grave, isso não é muita verdade na gestante. A gente está vendo paciente que caminha para a intubação, né, da necessidade. Esse caso mostra que no dia 4 ela teve uma dessaturação, né, e precisando de oxigênio. Até queria saber, Marcelo, assim, que dessaturação que era essa? Qual era o valor da saturação nesse momento? Porque isso é um marcador importante para a gente conduzir o caso de uma gestante. E quanto ela estava precisando de oxigênio nesse momento, né? Eu não tenho essa informação precisa, né? Na verdade, foi um caso que foi manejado por várias pessoas, né? Por plantonistas, né? E a gente fez uma coletânea dos dados, mas que infelizmente não tínhamos, principalmente os dados da UPA, né? Dados do atendimento hospitalar a gente tem. Tá. Chamando a atenção disso, né, Alan, porque era no dia 4 que ela procura o hospital, acho que Covid, né, onde é acionada a equipe da obstetrícia, pelo que eu entendi, mostra que ela estava desaturando, né, e precisando de oxigênio. Isso é um fator importante para a gente que lida com grávida. É diferente da paciente não grávida, que eles começam a pensar em oxigênio, terapia, em torno de, ou a puérpera também, 93. Para grávida, o marcador é 95. A gente precisa oxigenar essa mulher se ela tiver uma saturação menor que 95, porque esse feto precisa desse oxigênio nessa porcentagem, senão ele entra em sofrimento. Além da causa materna, nós podemos ter um sofrimento fetal. Então, isso é uma coisa, às vezes, importante, porque como quem conduz esses casos, muitas vezes, de gravidade, são os clínicos ou o intensivista, às vezes a gente, como obstetra ou da equipe da obstetrícia, a gente tem que alertar-nos que para a saturação da grávida não é 93, é 95. Tá? Concordo, né? Eu acho que é legal a gente mostrar aquela evolução da máscara, que a senhora Vera, eu acho que é interessante, ó, que é uma coisa que eu também aprendi junto com os intensivistas e com todo esse grupo, que é o seguinte, né? Primeiro, assim, qual que é a ordem do suporte de oxigênio? Primeiro, oferecer o catéter nasal com fluxo máximo de até 6 litros por minuto, tá? E esse catéter nasal, então, a gente coloca, em geral começa com 2, né? Vai evoluindo. Ela não está apresentando. Não está apresentando. Não. Poxa, que coisa. Peraí, eu vou interromper. Tá como se estivesse apresentando, mas está a tela preta. Tá, e agora
Saiu, né? Eu vou entrar de novo. Isso. Ó, cliquei. Foi? Ainda não. Vamos ver. Isso, agora foi. Então, aí assim, em geral, a gente começa com o catéter nasal a 6 litros, a 2 litros, tudo a gente pode evoluir até 6 litros por minuto. E vamos observando a saturação, se está abaixo de 95 ou acima de 95. Isso pode evoluir com uma máscara de Venturi, né, aquela máscara não reinalante, que acho que é o caso que chegou, né, e até 50%, e depois a gente vai para um catéter nasal de alto fluxo. Essa divisão aqui entre o catéter nasal e a máscara de Venturi é que determina já que a gente não possa deixar essa paciente dentro de uma enfermaria. Se ela precisar de máscara de Venturi, ela tem que ter uma unidade de terapia intensiva. E ó, o catéter nasal de alto fluxo pode ir a 40 a 70 litros por minuto, a depender da capacidade. Conversando com os clínicos e até conversando com o Dr. Felipe Favoretti, que é obstetra e clínico, uma coisa que eu não sabia também é que o catéter nasal de alto fluxo, ele consome muita água da paciente, ele desidrata a paciente. Então, a gente precisa tomar cuidado, que às vezes a gente está fazendo um balanço hídrico da paciente neutro, mas o catéter nasal de alto fluxo está roubando, porque imagina 40, 70 litros, né? Muita coisa. Então, a gente precisa tomar cuidado sempre também com essa questão da hidratação, porque se a gente desidrata a paciente, o que pode acontecer é que a gente tem um oligoamine e pode prejudicar a vitalidade fetal. Né? E eu vi até que foi feita a cardiotocografia, foi perfeito, né? Para avaliar a vitalidade. Se tivesse o recurso do perfil, seria excelente também, né? Mas acho que a cardiotoco foi perfeita ali, a avaliação da vitalidade. Aqui no chat, Ana, antes de a gente continuar na discussão, acho que é interessante. A Carol perguntou qual o serviço que estava realizando o monitoramento dessas gestantes, se é a UPA, o BS ou a Vigilância Municipal. E a Maria do Carmo fala do Rio Grande do Norte, que tem insistido na veemência e participação da atenção básica, que é a porta de entrada do SUS. Eu concordo com o que a Maria do Muito Carmo legal. falou. Acho que é Muito legal. extremamente importante, a unidade básica tá sendo nessa parte, então, assim, porque o que eu já tinha falado, é o começo de tudo, né? A paciente, geralmente, ela vai procurar a unidade básica de saúde quando ela começa com sintomas. E eu acho que a unidade básica tem uma participação enorme nisso, porque é elas que conhecem, é a unidade básica que conhece a comunidade, que conhece as pessoas que estão ali em volta do lugar, né? Existem alguns serviços ou alguns municípios que estão se organizando com unidade básica para atender pré-natal e unidade básica específica para atender Covid. Aí a gente precisa saber cada cidade como que está se organizando. O importante é estabelecer realmente, Maria do Carmo, um fluxo de paciente com Covid. Isso é uma outra coisa que eu queria perguntar, talvez o Marcelo não saiba. Então, por exemplo, essa paciente que foi na UPA no dia 1º, que foi avaliada pela maternidade, a maternidade também dispensou, eu acho que, assim, primeiro que eu acho que é a tranquilidade que tiveram, porque embora ela tinha queixa de dispneia, tinha uma saturação de 99, né? Então, eu acho que esse caso esclarece bastante a gente no sentido dessa discussão, que dispneia não, tem que ser vista mais de perto, não é porque está saturando 99 que a gente relaxa, né? Nesse momento que ela foi dispensada, existiu algum monitoramento dessa paciente até o dia que ela volta, no dia 4, que ela volta, daí ela estaria no 6º dia, quer dizer, ela volta praticamente 3 dias depois, com quadro mais grave, desaturando, né? Então, ela já passou a precisar de oxigênio. Isso é importante a gente ter em mente, né? Não sei se você sabe responder isso, Marcelo, você tem essa informação. Na hora que ela saiu da UPA e saiu da maternidade, ela foi orientada, pelo que eu vi lá que você descreveu, que ela foi orientada se piorasse para procurar o serviço de saúde.
mas alguém monitorou esse caso, essa paciente, de perto? Em geral, as pacientes são monitoradas pela vigilância municipal. Eu não sei dizer se efetivamente ocorreu esse monitoramento, né? Mas normalmente se notifica a vigilância e a vigilância entra em contato por via telefônica, né, com os pacientes. Isso é uma sugestão que eu faço para vocês, né, no serviço aí na cidade, essa organização muito precisa, porque senão a gente fica com a ideia assim, a vigilância eu já comuniquei a vigilância vai fazer isso. E às vezes a vigilância pensa, não, o hospital vai fazer isso. Fica aquela troca assim, eu acredito que o outro fez, mas não checo. Ou às vezes tem uma outra situação, tem duplamente serviço, tá? E às vezes a vigilância liga e o hospital liga. Então, acho que isso precisa de uma organização bem interessante aí das unidades, né, do serviço de saúde do município, de que alguém tem que ligar, mas essa pessoa que ligar tem que saber que ela vai ser a entrada disso, entendeu? Porque, às vezes, é questão de a gente integrar, tá? Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sou docente de Botucatu, mas eu também sou diretora técnica de uma maternidade em Bauru, que fica a 100 quilômetros daqui. E a gente tem tentado essa organização, porque as pacientes que internam na maternidade por Covid, mas que não fica grave, vai embora, tal, eu faço que a minha equipe ligue, né, o hospital ligue monitorando, porque daí eu tinha descoberto que a cidade não fazia totalmente essa comunicação. Agora, semana passada, a gente sentou todo mundo da unidade básica, da unidade da vigilância do hospital, e organizamos a rede. Quem vai ligar é a unidade básica de saúde ou a vigilância, por exemplo. Mas daí você tem que ter certeza que alguém liga. Entendeu? Porque esse é um ponto importante. É assim, a gente sempre vai ser médico do dia seguinte ou profissional do dia seguinte quando a gente está discutindo um caso, né? Mas será, fazendo um questionamento, será se essa paciente no dia primeiro fosse internada, teria evoluído dessa forma, precisar de uma intubação? X, não sei. Essa pergunta a gente não vai ter. Sempre é uma interrogação. Ou será se essa paciente tivesse sido monitorada por telefone, ela teria chegado já dessaturando na maternidade? É tudo será, né? É tudo questionamento. Então, quando a gente tem um desfecho ruim, a gente sempre fica se questionando, e se eu tivesse feito isso? Se eu tivesse feito aquilo? Então, assim, com essa doença, a gente não pode lidar com essas interrogações, a gente tem que caminhar na frente disso, né? Por isso que é legal, que acho que a Cibele, que é enfermeira, que está aqui ela até escreveu uma mensagem, a Naneia, que é técnica de enfermagem, acho que tem não só os médicos, mas também toda a equipe, né, que está junto, a equipe multidisciplinar, fisioterapeutas, todo mundo, acho que todo mundo junto consegue fazer um trabalho melhor, né? Se a gente conseguir unir elas, por exemplo, de repente a enfermagem acaba ficando responsável pelo monitoramento dessas pacientes que passam, ou em conjunto com o médico, é só uma questão realmente de organizar a logística, né? Como o professor Geraldo Rodrigues sempre fala, o fluxo é tudo, né? O fluxo é o que vai resolver a coisa, né? É muito interessante o que ele fala e ele tem razão. Acho que a Luciana pediu para falar. Bom dia a todos, né? Meu nome é Luciana, eu sou enfermeira aqui da Secretaria Municipal de Pelotas. Só para apresentar um pouquinho o nosso fluxo, o monitoramento dessa gestante, ela é realizada pela atenção primária. Então, no momento que é notificada a vigilância envia, né, para a atenção primária, onde essa gestante está no território, e ela é monitorada. A orientação que nós temos em caso de gestante, idosos em condições de LPI, é monitoramento diário com verificação de oximetria. Eu até vou verificar esse caso especial, né, para que a gente possa aí ver se ela foi
monitorada, mas existe esse protocolo, sim, né? As equipes, elas são capacitadas e orientadas para fazer esse acompanhamento. Muito legal, muito bacana, viu, Luciano? Porque é legal que eu acho que coloque também essa questão da dispneia, que se a paciente tiver dispneia, é importante que ela procure um serviço de referência. E já procurar uma maternidade, né? Porque se ela tiver dispneia, ela vai acabar sendo internada, né? A Carol pediu para falar também, escreveu aí no chat. Carol Rodrigues. Oi, bom dia. Estão me ouvindo? Meu nome é Carol, eu trabalho aqui no nível central da atenção básica do Rio Grande do Sul, e gostei muito da fala de vocês. Eu faço a interface com a saúde da mulher desde quando eu entrei, em mais ou menos 2015, no estado, e eu participo do Comitê de Mortalidade Materna. Eu vou acabar falando mais amplo, mas o que eu queria falar é um pouco do lugar que a atenção básica ocupa nesse espaço, né? Muitas vezes o que eu sinto, né, e eu sempre trago isso para as colegas, é que a gente foca muito no hospital, né? Que eu entendo que essa mulher, essa gestante puérpera, o desfecho dela se dá lá no hospital, que a gente tem questões importantes hospitalares, né? Durante muito tempo a gente teve a questão do acesso, mas a gente acaba deixando de lado a atenção básica, mas na hora de falar que o pré-natal não tem qualidade, a gente fala, né? Então, eu vejo muito pouco ser feito o matriciamento, por exemplo, dos ambulatórios de alto risco com atenção primária, das maternidades com atenção primária. Quando a gente consegue, né, o máximo que a gente consegue é garantir a visita das gestantes à maternidade, né, para que a gente consiga fazer o vínculo, para que elas saibam para onde ela vai poder, né, ir. Aqui no Rio Grande do Sul, em 2018, se eu não me engano, a gente fez a questão do parto, né, a gente fez a regionalização do parto para que todas as regiões tivessem o seu parto, o seu local de parto, para baixo risco e alto risco, pactualizado mesmo, pactuado em si, né, nas comissões regionais. Aí o que eu vejo a gente continua deixando a atenção de básica de lado, né? Muitas vezes a gente participa das reuniões de mortalidade materna e a equipe da atenção básica, ela não está. Quem fala por ela é a coordenadora da saúde da mulher do município. E eu venho sempre colocando para as colegas, a atenção básica precisa estar nos espaços, não dá para a gente só reclamar e dizer, mas esse pré-natal não tem qualidade, mas a gente está tendo casos de sífilis congênita, e aí o que a gente faz, né? Só para encerrar, eu tenho uma crítica grande à Rede Cegonha, né? E uma dessas críticas o que a atenção básica, o que veio para a atenção básica em relação à Rede Cegonha. A minha sensação a gente organizou tudo para o lado de lá, né, a gente teve o tanto de recurso que veio para as maternidades, para organizar, que é importante. A gente continua, porque a atenção básica, né, foi balança, fita métrica e algumas outras coisas. Eu acredito que a gente continua deixando a atenção básica de lado, né, e aí a gente tem 10 mil coisas que a atenção básica faz e o pré-natal é mais uma delas. Se a gente não tem esse olhar de qualificar esse pré-natal, ele vai continuar do mesmo jeito. A gente vai continuar, até porque a gente tem um fluxo muito grande de profissionais dentro da atenção básica, né? Vocês mesmos sabem disso. Acho que no hospital não deve ter tanto, mas na atenção básica, se duvidar, a gente muda todo ano. Então, a gente precisa, ao meu ver, ter um olhar muito importante para a atenção básica. Era isso, obrigada. Legal. Acho que essa crise toda ela veio para também melhorar a comunicação, tudo, né? Acho que tem o seu lado positivo, a gente sempre tem que enxergar, né? Tá aí uma oportunidade, né? Acho que a Luciana, ela tá nessa questão aí de Pelotas do fluxo, talvez ela possa falar alguma coisa, né, Luciana? Bom, nós aqui, a atenção primária tem participado bastante nas questões da discussão, então, dos nossos protocolos, né? Eu sou do Núcleo de Educação e Saúde Coletiva, então a gente tem buscado fazer aí essa interface em relação ao Covid, mas com certeza, assim, compactuo
com todas as questões colocadas, da importância da gente fazer mais essa integração, sim, e discutir mais as questões ligadas, então, ao pré-natal, entre atenção primária e atenção especializada e hospitalar. A gente iniciou aqui no processo ano passado, né, de planificação, atenção à saúde, com a discussão dessa rede temática, né, e a gente, sim, identificou várias necessidades de discussão e tem um plano aí de trabalhar nessa aproximação. Claro que a pandemia veio dificultar um pouco em certos aspectos, mas, de certa forma, também, né, contribui aí para essa unidade em alguns outros aspectos. Mas a gente entende esse desafio e busca, sim, no nosso planejamento, contemplar. Não sei se era mais ou menos isso, doutor Alan, ou, né, quer mais alguma informação? Não, tranquilo. Eu acho assim, ó, eu quero parabenizar até a fala da Carol, porque eu acho que realmente, assim, muitas vezes a unidade básica, ela fica meio de lado, assim, né? A gente percebe isso, eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque eu comecei na unidade básica de saúde, né? Minha atividade, até de docência, né? E eu sempre gostei muito da unidade básica. Quando eu saí da unidade básica, eu saí meio que chorando, até porque era um lugar que eu achava que eu fazia grande diferença. Mas também eu acho que a gente tem que se colocar um pouquinho na situação assim, eu só posso discordar um pouquinho só em relação à Rede Cegonha, que também teve um investimento em alguns lugares, eu não sei quais exatamente, mas de infraestrutura da unidade básica de saúde, né? Teve vários locais da Rede Cegonha, pelo menos aqui no estado de São Paulo, onde houve reforma de unidade básica de saúde, acerto de estruturação, mas isso acho que não vem ao caso agora, essa discussão, né? Mas eu acho que é importante a gente reforçar dessa comunicação entre rede básica, a UPA, né, na situação do Covid, né? A UPA, a unidade, os postos de saúde que fazem atendimento de Covid, porque isso é uma coisa importante a gente esquematizar, que, por exemplo, o ideal não é que a paciente com Covid vá fazer, vá no atendimento da mesma forma que vai numa unidade básica de saúde para fazer pré-natal. Tem que ter um fluxo diferenciado, uma entrada diferenciada, porque senão você acaba contaminando todo mundo, né? Eu acho, assim, de extrema importância essa comunicação entre os fluxos, porque é o que vai determinar o desfecho, muitas vezes, da paciente. Numa demora de atendimento, numa demora de encaminhamento para um hospital que tenha a infraestrutura do Covid, pode determinar a morte dessa mulher. Isso é o que a gente tem visto nela, que os encaminhamentos demorados, no Brasil todo, a gente está generalizando, tá? E eu posso dizer que no interior de São Paulo isso acontece, né? De, às vezes, a gente receber no hospital, que é o terciário, chega o paciente já em péssimas condições, né? Que demorou na intubação, porque demorou no encaminhamento, às vezes fica segurando a paciente numa maternidade de risco habitual, quando esses casos específicos de Covid, ela não pode estar numa maternidade sem ter uma estrutura de UTI, porque a gente não sabe quem são as pacientes que vai evoluir para uma intubação, ou que vai evoluir para uma situação grave, ou até de máscara de Venturi, que nem o Alan falou. E, às vezes, a gente tem que ter na cabeça da gente, né, quem nunca pegou paciente com Covid, talvez não perceba isso, mas a hora que você começa a ver tanto caso de Covid, você percebe, assim, essa P1 veio pior do que a primeira onda da pandemia, isso é uma coisa que o Alan depois vai poder mostrar, né, em termos de letalidade, quantas mulheres a gente perdeu de janeiro a abril, e quantas mulheres morreram do começo, em 2020. A gente vê que isso está pior, tá? Então,
Alan, continua, porque meu computador vai acabar a bateria, eu preciso ligar na bateria, o notebook. Ah, tá bom, legal. Então, deixa eu só ver aqui. Então, eu vou apresentar aqui os dados, e aí a gente já dá sequência aqui para falar do caso, né? Tá aparecendo para vocês? Então, vou considerar que está aqui, ó. Então, eu levantei os dados do observatório. Observatório, se vocês colocarem esse link aqui, ó, na internet, vocês conseguem ver aonde eu pesquisei. O observatório ele foi organizado pela professora Rossana Putinelli, achei muito interessante, ele junta os dados do CIVEP Gripe. Então, eu estava acompanhando só os boletins epidemiológicos especiais, o último foi o 58 que eu vi. Eles têm mínimas divergências ali entre os dois boletins, mas a verdade é a seguinte, se a gente for olhar, em 2020 a gente teve 453 óbitos por Covid e 215 não especificados, que eu acho que muitos foram por Covid também, né? Porque a testagem era menor. E em 2021, 362 óbitos por Covid-19 e 48 não especificados. E olha que interessante a letalidade. Era 5,5% com a cepa antiga, foi para quase 10% já em 2021, né? Se a gente imaginar, essa letalidade tinha que cair. E isso em relação a pacientes internadas, tá? E por que tinha que cair? Porque o denominador aumentou, porque mais gestantes foram diagnosticadas com Covid, porque a testagem melhorou isso. Acho que todas as unidades viram que a testagem melhorou. Isso tinha que cair. E olha para a puérpera, foi de 13% para 20,4%. Tá? Então, de fato, é uma letalidade que aumentou muito. E se a gente for ver, por trimestres aqui, ó, ela manteve igual, basicamente, a letalidade, os óbitos, né? Por trimestres absolutamente parecidos, né? E olha que interessante a subida dos casos de Covid aqui em 2021. Então, acho que é legal para mostrar, né? Acho que esse slide é muito interessante e eu acho que a gente tem que chamar atenção também para isso, né? A sobrecarga no sistema, em 2020, 13 mil grávidas internadas e em 2021, 5.200 já. Isso causa um impacto muito grande nas maternidades. Imagina, 13 mil gestantes internadas com Covid precisando de isolamento. Então, para a gente, de fato, isso é extremamente impactante. Eu acho que é muito válido a gente ter esses números na ponta da caneta. E eu fui, de fato, pesquisar e dissecar números, né? Porque a gente está aqui no grupo como vocês, tá? A gente está na linha de frente lá pesquisando as coisas, e não é que a gente tem os números diferentes, não. São os mesmos números, a gente tem que caçar, né, esses números. Então, acho que é bacana de vocês saberem. Acho que... Deixa eu ver. Vera, você tem alguma coisa para falar aí do caso, para a gente evoluir para aqueles pontos também que o Marcelo colocou? Assim, aí eu queria entrar uma parte aí em termos de a gente fazer algumas reflexões, né? Então, o caso, ela chegou na maternidade ou lá no hospital no 6º dia, desaturando, precisando de oxigênio, e foi realizada a cesárea às 8 horas da noite. É um aspecto que a gente não temos fórmula mágica, não sabemos exatamente qual é o momento dessa resolução de gestação, tá? A gente tem, como é uma doença nova, é difícil a gente encontrar grandes evidências para situações, né? Você sabe dizer para mim, Marcelo, por que resolveu a gestação à noite, no dia que ela chegou? Bom, como se tratava de uma gestação a termo, né, nós optamos pela interrupção da gestação para que fosse facilitado o manejo dessa paciente, manejo pelo pessoal da ala COVID clínica, né, e essa paciente acabou evoluindo, indo para a UTI. Então, acreditando nessa maior facilidade no manejo, nós optamos por interromper a gestação. Isso é uma discussão que a gente ainda não tem essa resposta com certeza, tá? Mas uma das coisas que a gente tem estudado, principalmente em não gestante, tem mostrado que você fazer cirurgia
seja ou parto normal ou cesárea, numa paciente que está no pico da doença, né, esse caso estaria numa evolução que não estava boa, né, no 6º dia de doença, ou seja, ela estaria entrando na fase pulmonar, lá do ciclo da fase pulmonar, né, talvez não saberíamos te dizer, assim, se foi a melhor opção nesse momento, né. Por que a gente tem que sempre refletir? Nesse caso, talvez teria sido a melhor opção, porque ela estava necessitando de máscara de oxigênio, de 15 litros, e saturando mal, tá? Mas eu queria só chamar a atenção de tomar um certo cuidado em resolver a gestação no COVID leve, certo? Na paciente, vamos supor que esse caso chegasse na maternidade com COVID leve, teoricamente ela não estaria internada, ela teria que ter ido para casa, né, fazer isolamento domiciliar, e muitos da gente, assim, como obstetra, a gente pensa que resolver a gestação é assim, a 8ª maravilha do mundo, né, e não é. Nessa situação, quando você tem, principalmente isso é clássico, assim, COVID leve, o ideal é que você espere passar a doença, né, a evolução da doença, espere pelo menos 10 dias. Agora a gente está até estudando com essa P1 que está evoluindo ruim depois do 10º dia, talvez se a gente tenha que fazer um isolamento de 14 dias, é algo que a gente está discutindo no grupo, tá? Que a gente está vendo as pacientes piorarem muito, e todas as pacientes que estão piorando, na grande maioria, não diria todas, está piorando no 10º dia, 11º. Eu tenho casos nossos aqui que piorou no 12º dia. Teoricamente, ela já tinha que ter resolvido a doença, né? Então, assim, o P1 está tendo um comportamento diferente do início da pandemia. Isso é uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, todo mundo, tá? E talvez, assim, se ela tivesse um Covid, eu só estou aproveitando o caso para a gente discutir, levantar essa discussão. Covid leve não é a melhor indicação resolver o parto naquele momento da doença. O ideal é que passe a doença e depois a gente resolve. Por que não? Porque na hora do parto, você libera substâncias pró-inflamatórias. A própria agressão cirúrgica libera substâncias pró-inflamatórias, que faz superajuntar com a situação do COVID, principalmente se ela estiver numa fase já pulmonar, ou, né, numa fase para resolver a doença. Então, assim, tomem muito cuidado, é uma recomendação que a gente tem feito, de não querer resolver a gravidez, porque os clínicos vão ficar em cima da gente. Os clínicos vão falar assim para a gente, não, tira esse bebê, porque esse bebê está atrapalhando na complacência pulmonar, tá? Pode estar, sim, pode realmente isso ser uma verdade, mas qual é o prejuízo maior? É tirar o bebê, do que deixar o bebê. Entendeu? Existe um prejuízo grande, talvez, de evoluir mal. Não diria que é esse caso. Esse caso, talvez, eu também tivesse tido a conduta de resolver a gestação, porque ela estava precisando de máscara de oxigênio com uma saturação bem baixa. Então, ela estava caminhando realmente para intubação, né? E só chamar, depois eu passo a palavra para o Alan, a situação da pronação, né? O que a gente tem visto que as gestantes, tanto gestantes quanto puérperas, têm ganho muito com a pronação. Então, a gente tem que fazer a tentativa dos hospitais, né, do COVID, que a gente proporcione a pronação, né? No nosso manual tem a descrição, né? Tem as videoaulas, que eu acho que, não sei se a Karen colocou aí à disposição. Foi colocado. Foi. Eu convido vocês a assistirem essas videoaulas, que são bem importantes, são videoaulas do manual nosso, e tem uma videoaula específica de orientação para pronação, tá? Às vezes a gente imagina assim, mas gestante dá para pronar? Sim, dá para pronar.
Puérpera dá para pronar? Sim, puérpera dá para pronar. E elas têm um ganho importante. Que é isso, Legal. não sei se você tem alguma coisa para Concordo, colocar. concordo. Acho que se a gente tem dois recados principais, né, são esses, né? O primeiro, o fluxo, que tem que acertar na unidade básica, e o segundo, que Covid leve é melhor não operar no primeiro momento, é melhor segurar. Esse caso, acho que a conduta foi perfeita, né, Marcelo? Não tinha, muito... Pô, pelo amor de Deus, estou com uma paciente de 38 semanas e piorando, e piorando, e piorando, então acho que é difícil mesmo segurar nessa hora, né? Então eu concordo, né? Ainda mais com uma restrição. Também chama atenção que essa questão da pronação foi bacana, né? Que foi feita a pronação, então mais uma vez mostrando que é um centro que está atualizado, que está na ponta ali. Detalhes, primeiro, a paciente operou, pode pronar direto depois da cesárea? Pode, tá? Pode, mas em geral a gente espera umas 6 horas, 12 horas, mas se eles quiserem pronar antes, como a professora Rossana fala, vamos acreditar na nossa cesárea, que a gente fez direitinho e vamos pronar, né? E se sangrar, paciência, né? Mas ela fala que sim, que pode pronar, né? Um outro detalhe que eu acho que é legal a gente conversar é sobre a dexametasona, né? Não tem escrito aqui, mas eu acho que é legal, porque eu estou vendo muita gente prescrever dexametasona na frente, né? Com 2, 3 dias de quadro. Eu acho que a gente tem que chamar atenção para isso. Não pode, tá? Abaixo de 7 dias, a gente não recomenda o uso da dexametasona, então aqui não foi dado, eu acho que foi perfeito, mas depois do 7º dia, a paciente internada é muito bacana que a gente dê para inibir essa onda inflamatória, né, que a paciente tem. Então a dexametasona pode ser dada de 6 miligramas, endovenosa oral, eu acho que é interessante que a gente diga isso, só depois do 7º dia, né? E não há uma recomendação de ficar dando antibiótico também ambulatorial, né? Acho que isso também é muito bacana. A gente tem que dizer que o tratamento inicial dessas pacientes, ele deve ser mais conservador mesmo, né? E até já respondendo essa questão do tratamento precoce, né? Então, acho que a gente tem que tomar atenção, de fato, para não dar o corticoide, que a gente vai estar prejudicando essa grávida, mas dar no segundo tempo. Outra coisa que a gente recomenda, se a paciente internou, dá ceftriaxone e azitromicina, que foi o caso, né? Foi dado exatamente ceftriaxone e azitromicina. A nossa opção é para dar ceftriaxone 2 gramas por dia, uma vez ao dia, e azitromicina 500 uma vez ao dia. E tem uma razão para isso. A razão é que a gente vai expor menos a equipe. Então, a equipe vai dar o remédio uma vez por dia. Então, isso expõe menos a equipe. Eu acho que é interessante isso, a gente tomar cuidado com a nossa equipe de enfermagem para não expor tanto ao risco da administração. Então, acho que aqui foi perfeito também, né, nesse caso. E a Vera quer falar alguma coisa sobre isso, doutora Vera? Não? Legal. Então, acho que essa questão do corticoide e do antibiótico é interessante. Sobre o protocolo, né, de tratamento precoce, acho que é legal a gente falar o seguinte: acabou de sair um estudo na Nature confirmando que a cloroquina não funciona e que piora o prognóstico das pacientes. Acho que é importante que todo mundo saiba. Então, eu acho que até ali maio, junho, a gente usava o princípio da beneficência, a gente acreditava que funcionasse. Então, todo mundo deu. Mas acho que depois disso começou a ficar ruim. E agora a gente tem certeza que a cloroquina não funciona. A ivermectina não pode ser dada na gravidez, então todo mundo sabe disso também, né, de qualquer forma. E também, se a gente for olhar os estudos, é uma coisa que a gente tem que observar com cuidado, trabalhos randomizados e tudo. Existe um trabalho, assim, que a gente possa falar, nossa, isso realmente foi espetacular e tudo, né. Eu acho que tem que tomar cuidado, e para a grávida não adianta nada, então não adianta nem a gente discutir aqui, não é o fórum de discutir isso. E se a gente for ver todos os tratamentos precoces que estão sendo preconizados, que eu gosto de falar em tratamento de Covid e não tratamento precoce, eu acho que todos são muito iniciais, né? E quando a gente fala em gestante, é super complicado a gente poder dar remédio. Por exemplo, saiu um trabalho de bromexina, um trabalho randomizado, 38 pacientes para cada lado, e melhorou de 11 para 2, só que é um estudo de 38 pacientes. É muito pouca gente, a gente precisa de um estudo robusto, 1.000 pacientes para cada lado, 500 para cada lado, pelo menos, para falar alguma coisa. Então, eu acho que, realmente, infelizmente, o que soluciona é a vacina, né? Não temos nada além da vacina que dê solução, né? Sobre a amamentação que ele colocou, professora Vera, a senhora quer falar alguma coisa? Só um minutinho antes de falar. Eu costumo dizer assim, que o tratamento precoce da grávida
é ficar em casa. É isolamento. Esse é o tratamento precoce que a gente tem nesse momento, além da vacina. A gente tem, o que a gente tem que recomendar? O kit Covid de grávida é ficar em casa. É isolamento, é ficar evitando festinhas para descobrir sexo do bebê, evitar contato com pessoas que não são do ambiente familiar. É essa a recomendação que a gente tem que dar, tá? Cloroquina não funciona, a ivermectina menos ainda, não existe nenhuma fórmula mágica, né? Daí a Carol está perguntando, e as gestantes que precisam trabalhar, né? A recomendação que a gente tem feito é que essas pacientes sejam colocadas dentro da possibilidade em home office, né? Essa é a nota técnica que a gente tem do Ministério. Ah, mas a gente também não é tão inocente de saber que a maioria não vai conseguir ficar em home office, certo? Mas que a gente está trabalhando para que a gente consiga que essas mulheres realmente fiquem em home office, né? E as que não conseguem, a gente tenta fazer pelo menos que ela tenha um serviço, que ela tenha a menor exposição possível, né, em termos de população. Cada estado está soltando uma nota técnica em relação a isso, o estado de São Paulo tem uma nota técnica, os outros estados têm outras notas técnicas, eu particularmente não sei qual é a recomendação do estado do Rio Grande do Sul, né, ou da região sul mesmo, mas o que a gente tem que garantir que essas mulheres façam realmente o isolamento da melhor forma possível. Em relação à amamentação, o que a gente recomenda, assim, logicamente, nós temos duas situações, a amamentação em pacientes sem ter Covid, né, e a amamentação em relação às pacientes com Covid. Em relação acho que o Alan está pondo alguma coisa aí. Ah, perfeito, Alan. Estou colocando sim aqui, ó, a amamentação. Tá. Espera aí, tá aqui, ó. Então, assim, na realidade, toda paciente, vamos pensar na paciente que é COVID positivo, né? Ela deve, assim, não tem nenhuma contraindicação até agora, nem a Sociedade Brasileira de Pediatria, nem a Febrasgo contraindicou essa amamentação. Só que, assim, tem todo aquele cuidado, do uso da máscara, ter a distância do bebê, do berço do bebê de 1 metro da mãe, a mãe tem que higienizar as mãos, limpar as mamas, desinfectar todas as superfícies que são compartilhadas, manter esse alojamento conjunto privativo, né, com características de isolamento mesmo, então o paciente, enquanto ela está na maternidade, ela vai estar isolada, né, e o bebê junto com ela isolado, né, e com todos os cuidados. Quando a mãe está na UTI, né, que seria esse caso, né, o que você poderia fazer é recomendar que o leite tenha ordenha e oferecido para o nenê através de uma pessoa que não está infectado, né? Ou seja, que você tenha a garantia que o familiar, né, esteja saudável. Um outro problema que a gente tem, eu não sei como é aí no sul, né, na maternidade, Marcelo, se vocês testam toda paciente que chega? Na verdade, a gente tem testado as pacientes que têm sintoma, que apresentam sintoma. Não está sendo feita uma testagem de rotina em todas as gestantes que procuram serviço. Nem mesmo nas que internam na maternidade convencional, digamos assim. Tá. Uma coisa que a gente está fazendo de recomendação, mas logicamente é só uma recomendação, e aí depende dos serviços, é que o ideal
toda gestante que interne na maternidade, mesmo que não tenha Covid, não tenha sintomas, seja testado. Tanto para paciente que interna para tratamento clínico, quanto para quem interna para ter o bebê. A gente sabe que os exames demoram, né, dependendo dos serviços, demoram 48 horas, outros 72 horas, tem serviços do Brasil inteiro, a gente tem visto todo o número, né, assim, variado, né, Alan, de tempo de serviço do exame, tá? Mas o ideal é testar, ó, aí alguém colocou que testa todas as gestantes de 37 a 38 semanas, tá? Então, isso é uma coisa interessante de tentar proporcionar no serviço, essa testagem de todo mundo. Por que a gente fala isso? Porque os dados mostram que existe um número grande de pacientes assintomáticos, tá? Qual é o grande problema? Daí você pode dizer assim, mas para que eu vou testar se eu não vou... esse exame vai demorar 2, 3 dias para aparecer. É questão de monitoramento depois, questão de proteção para a equipe, proteção para o bebê. Existe uma série de benefícios, né? Paciente que vai fazer cesárea eletiva, teoricamente, nós estamos orientando que seja testada pelo menos 2, 3 dias antes, né? Por quê? Porque se ela vier positivo, a orientação é de que ela não seja feita, a gente postergue essa cesárea eletiva. Então, tem vários serviços que têm cesárea eletiva agendada para 39 semanas, né? Quando é 2 cesáreas anteriores, é o exemplo clássico. A gente orienta que essas pacientes sejam testadas e se vier positivo, a gente posterga dentro da possibilidade, né, neném bem, mãe bem, a gente espera passar a situação do Covid para resolver a gestação, por aquilo que eu já falei, tá? Eu não estou conseguindo acompanhar o chat aí. Tá puxado. Marcelo, você tinha alguma dúvida em relação à amamentação? Você queria colocar alguma coisa que você observa ali, que é um detalhe que você queira colocar em relação até essa paciente ou alguma outra? Na verdade, nesse caso, né, foi optado por inibir a lactação. A gente, lendo o manual, a gente vê que a conduta mais aconselhada que se faça a ordenha, se mantenha a lactação para que, depois que a paciente melhore, que possa amamentar o recém-nascido. Assim, fórmula mágica não existe, mas é interessante a gente ter em mente que o Covid não contraindica a amamentação. Eu acho que essa é a base. Daí a gente vai avaliar cada caso. Talvez essa paciente ficou entubada, ficou não sei quanto, alguns dias na UTI, depois ainda teve a infelicidade, além de ter Covid, ser entubada, teve uma colicistite, né? E, então, assim, são situações que vão piorando. Provavelmente seria muito difícil a gente conseguir manter essa amamentação. Mas eu acho que é importante esse reforço, é dizer, a amamentação em mulheres com Covid é possível, com todos os cuidados de isolamento. E eu até indicaria todos esses cuidados, mesmo para paciente que não é Covid positivo, que não foi testada, não sabe se é assintomático. Então, a gente está numa fase muito complicada, né? A gente sabe do vínculo, que é importante, que o bebê forme um vínculo, mas a gente também tem que se preocupar com o risco de transmissão para a criança, né? Eu não acho que foi feito errado, nada disso. Acho que isso é uma orientação e que está tudo certo. Acho que nada demais, né? Eu também acho que não é nenhum absurdo ter inibido essa lactação, entendeu? Porque eu acho que era uma situação muito difícil de você conseguir que ela voltasse, ela voltou da UTI geral, saiu da UTI geral, ela saiu no dia 17, o neném nasceu dia 6, dia 4, então, assim, realmente é uma situação mais complicada.
Você conseguiu acompanhar aí o chat, Ana? Tem algumas coisas que estão perguntando da vacinação, né, professora Vera? Eu acho que é interessante que a gente comente da vacinação, né, que a gente vem discutindo muito nos últimos dias, né? Então está sendo uma polêmica muito grande. Desde o dia 15 de março, se eu não me engano, a gente soltou a nossa nota técnica, né, mas acho que o que fez ferver mesmo, porque desde aquela época ninguém mais comentou, mas a nossa recomendação é que existe a orientação de que as gestantes de alto risco sejam vacinadas, né, e que as gestantes de baixo risco, elas têm a opção de ser vacinadas, entretanto, se ela optar por não ter a vacinação, que seja respeitada essa decisão, né? Então, foi basicamente isso que a gente colocou. A gente foi bastante enfático, porque a gente é muito favorável à vacinação. Essa é a verdade. O nosso grupo, a nossa equipe é 100% favorável à vacinação. Aí, claro que vão surgir as perguntas, qual vacina, né? O que se sabe até agora é que a vacina de vírus vivo inativado, ela é segura, né? E, é o vírus da gripe mesmo, né? Como se a gente fosse pensar da vacina. E, de fato, todas as médicas que tomaram, e todas aquelas mulheres que tomaram e depois engravidaram e continuaram utilizando, ninguém teve nenhum problema com essa vacina. A vacina de Oxford, de fato, ela teve esses casos de trombose, mas foram, chamando a atenção do trabalho do New England, 11 em 22 milhões, 11 em 22 milhões, então vamos tomar cuidado, né, com o que se fala, mas assim, é claro que a gente tem que considerar, porque de fato essas pessoas tiveram plaquetopenia e depois tiveram trombose, então teve ali um mecanismo estranho mesmo. Então, eu acho que é como o professor Braga, que capitania a gente ali, junto com a professora Rosiane, não dá para fechar a porta para a vacina. Mas, de fato, acho que nesse momento, se fosse vacinar, seria a Coronavac, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, fazer o raciocínio clínico, né? E aí, o problema é que as gestantes não foram incluídas no plano de vacinação de cada estado. E a gente vai ter que esperar cada estado decidir. Então, ontem, o secretário de Saúde de São Paulo foi na imprensa e falou que todas as grávidas estavam inclusas e que poderiam procurar a UBS para se vacinar. E hoje eu já sei que está uma confusão, porque a UBS não quer vacinar e ele falou ontem que era para ir para vacinar, né? Então, vai ficar essa coisa mesmo, né? Então, cabe a nós pressionarmos os estados, os municípios, para incluir as gestantes imediatamente no Plano Nacional de Imunização e, na minha opinião, todas, mas no mínimo as de alto risco, né? Mas acho que, na minha opinião, todas, tá? Mas, porque é o único jeito da gente reduzir de forma a mortalidade, como a gente viu, que os dados que eu mostrei, que são assustadores, né? A P1 é muito agressiva com grávida mesmo, né? Não sei se a professora Vera quer falar alguma coisa aí. Compartilho da mesma opinião. A gente tem, desde janeiro, que esse grupo está discutindo vacina. Antes de começar a vacina no... 23 de dezembro, né, professora Vera, que se reuniu à noite? 23 de dezembro. Dia 23 de dezembro, a gente se reuniu para começar a pensar no que a gente ia fazer de orientação. Daí, em janeiro, a gente bateu o martelo que deveria ser incluídas grávidas no Plano Nacional, né, da vacinação. O grande problema, assim, se resume num só: não tem vacina para todo mundo. Se tivesse vacina para todo mundo, com certeza as grávidas já estariam recebendo, como recebe H1N1. Aí vocês podem estar questionando assim, mas tem segurança de que ela pode tomar? Assim, como é uma doença nova, é muito difícil a gente ter evidências disso, né, totalmente disso. Só que o que a gente está apostando e que os estudos internacionais estão apostando é que ela é muito semelhante à maneira, a vacina ela é praticamente igual ao H1N1, né? E quando foi H1N1 que mata as gestantes, teve aquela onda em 2009 de destruir toda. E a vacina da H1N1 foi a vacina que segurou a mortalidade de H1N1, né? Então, a nossa sugestão, a nossa pressão que a gente está fazendo lá em cima, né? E vocês, em cada espaço, eu acho que tem que fazer esse tipo de pressão no Estado, né? É para que realmente
as gestantes entrem no Plano Nacional de Vacina, né? Hoje, nesse momento, a gente está orientando principalmente as gestantes de alto risco, né? Mas a gente não deixa de acreditar que mesmo o baixo risco tem que ser vacinado, né? O risco habitual, porque, assim, é a única coisa que vai segurar a mortalidade materna, pelo menos é o que a gente acredita nesse momento, é o que vai segurar a mortalidade materna, né? O isolamento, isso tem que estar claro, obviamente, que não é porque você vacinou que você está garantido de não pegar, a gente sabe disso. A gente sabe, mas a gente tem que informar as gestantes que, mesmo elas sendo vacinadas, elas têm que manter os cuidados, né, que a gente tem que tomar, enquanto não tiver toda uma população aí, pelo menos 70% da população vacinada, né, para ter o controle dessa pandemia. De qualquer forma, acho que é legal falar sobre os intervalos, né, professora Vera? Isso, é importante. Quer falar? Pode falar. Tanto faz, tanto faz. Então, após pegar o Covid, a recomendação é que se aguarde 30 dias para ser vacinada a paciente. Então, pegou o coronavírus, no mínimo de 28, 30 dias para receber a vacina do Covid pós, tá? E os intervalos em relação à dose de gripe e a dose da vacina, né? Existe uma polêmica em relação a isso, né? Até hoje de manhã eu discuti com o pessoal e ninguém me respondeu, porque acho que está todo mundo realmente com essa dúvida, porque o CDC recomenda 14 dias de intervalo entre a vacina da gripe e o início da vacina do Covid, e vice-versa. E existem algumas notas dizendo para esperar 30 dias, tá? Inclusive, acho que no PNI está 30 dias essa orientação. Então, existe essa dúvida, mas de 15 a 30 dias, acredito, né? Então, se a gente for pensar, de 15 a 30 dias esse intervalo. Mas acho que essas dúvidas vão começar a surgir, eu acho que a gente tem que estar pronto para as agora que as vão começar a ficar disponíveis para gestantes. Mas acho que cabe a gente pressionar, né? A gente tem que pressionar. Acho que é legal que vocês saibam que a gente não é do Ministério da Saúde, né, Vera? A gente é professor universitário, sair agora do ambulatório, sair correndo para entrar na live, assim como vocês, a gente está aqui na linha de frente, tá? Então, a gente entra nas reuniões, faz pressão, tudo lá para vacinar as grávidas, mas a gente está junto com vocês, do mesmo jeito. A gente quer a vacina como vocês, tá? E a gente só está ajudando, de fato, ali soltando as notas, estudando, etc. Tá bom? Acho que é legal vocês saberem disso, né, professora Vera? Sim, nós somos médicos, professores, estamos só nesse momento no grupo técnico do Ministério para fazer as orientações do Covid e gestação. Mas a gente também tem os nossos limites, a gente está pressionando, né? Toda essa confusão surgiu porque sexta-feira teve uma coletiva do Ministério, né, do secretário de Saúde, onde ele colocou todas as nossas orientações, inclusive falou da vacina na gestante, certo? Da orientação de que iam caminhar para as gestantes terem essa possibilidade de receber a vacina. Daí acho que deu algum rolo no estado de São Paulo, realmente na cidade de São Paulo. Ontem teve uma pessoa, né, um marido, que levou a gestante, porque ele ouviu essa coletiva, sei lá, saiu na imprensa, né, e ele levou a mulher dele para tomar vacina, e o secretário de São Paulo, acho que não estava ainda tão por dentro da situação, colocou em rede nacional, né, na Globo, que deveria, sim, as gestantes ser vacinadas, tinham que procurar o posto de saúde. E agora a gente está tentando, né, Ala, consertar esse estrago, né, dessa informação que não foi a mais adequada. Teoricamente seria oficial, né? E a gente torce para que ela continue oficial, né, professora Vera? Sim, não, é que eu estou falando que assim, né, não adianta, a gente indica a vacina, sim, mas precisa ter a vacina, né? Porque senão também não adianta ficar tumultuando, né, a unidade básica para receber a vacina, né?
mas a gente Legal. continua acreditando nisso. Legal, meio de 15 já, né, professora Vera? Acho que... Isso. Tinha mais uma Uma pergunta, acho que... dúvida, Você pode falar. em relação à idade gestacional, a vacina ela pode ser aplicada no primeiro trimestre, em qualquer momento. Sim, porque assim, antes a primeira notificação que a gente estudou foi que a gente indicar a vacina depois de 20 semanas, tá? Por quê? Porque no ano passado, quem eram as pacientes mais acometidas era no segundo para o terceiro trimestre e puerpério eram os casos mais graves. Mas com a P1, a gente está vendo que está pegando qualquer trimestre. Entendeu? Então, é risco e benefício. A gente tem orientado vacina para qualquer idade gestacional, viu, Marcelo? Pelo risco de mortalidade aí. Né? Por exemplo, outro dia em Bauru, a gente teve um caso de 18 semanas grave, precisando até de máscara de Venturi. Né? Daí reverteu tudo, a paciente ficou bem. Mas no começo da pandemia não era esses casos que graves, era puerpério e terceiro trimestre. Só que agora a gente está pipocando pacientes mais precocemente ficando grave. E a gente sabe mexer melhor, né, professora Vera? Então, se a gente for pensar, Sim. esse salto de letalidade de 5,5% para 10%, a gente tem que considerar também que a gente está manejando melhor as pacientes. Então, teoricamente, tinha que ser muito diferente, tinha que ser exatamente o sentido oposto. Então, eu acho que a P1, de fato, é muito mais agressiva com gestante. E acho que assim, se a gente tem alguma coisa para deixar mais forte para vocês, é assim, tenham medo dessa P1, que ela está muito pior do que os pacientes em 2020, e monitorize mais tempo esses casos. Não se sintam tranquilos com o 10º dia, tá? Porque elas estão complicando depois do 10º dia. Então, acho que isso é importante, né, Alan, a gente pensar. Sim, sem dúvida nenhuma. E aí a Maria perguntou se a Coronavac oferece proteção para P1. Eu respondi aqui que os estudos iniciais mostram que sim, tá? Sim. E parece que a da AstraZeneca também oferece proteção contra P1. Apesar daquela coisa, que as mutações são muito parecidas com a variante sul-africana, né? E eu acho que, teoricamente, teria uma suscetibilidade maior, mas parece que funciona, né? Vamos ver. Eu torço para sim, viu, Alan? Porque eu tomei a AstraZeneca. Eu também. Estou com meia dose, mas eu tomei. Eu tomei a primeira dose também. Eu acho que assim, gente, tem muita coisa ainda em questionamento, né? Mesmo essa parte da AstraZeneca, a gente está um pouco mais cuidadoso em recomendar mais a Coronavac, mas, assim, a gente não tem muito claro isso, entendeu? Porque eu acho, né, isso agora eu estou falando a minha opinião, não estou falando a opinião da comissão totalmente. A gente vai ter que dar aquilo que tem, né? Então, assim, tem garantia que vai ter Coronavac para todas as gestantes no Brasil inteiro? Eu tenho minhas dúvidas, entendeu? Essa é a realidade, eu acho que tenho minhas dúvidas. Eu acho que nem sei se vai ter vacina para todo mundo, né? A pressão é grande, a gente está fazendo toda a pressão possível para todas as grávidas serem vacinadas. Mas a gente também não pode ignorar que talvez não tenha Coronavac para todo mundo, né? Não sei qual é a distribuição nacional aí, né? Eu não sei qual vacina que vocês estão recebendo mais aí, é a Coronavac ou a AstraZeneca? Acho que a gente está recebendo um meio a meio das duas. Aqui também, né, assim, a Coronavac no Estado. Então, ótimo, se o Estado receber, seria ótimo, né? Sim. Não sei, mais alguma coisa? Tem mais alguma pergunta? Legal. Bom, acho que eu queria agradecer ao Marcelo, parabenizar pela apresentação do caso, pela condução do caso, acho que é muito legal, acho que a gente compartilhar essas experiências, né,
É muito legal, e agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, passando o que a gente aprendeu e aprendendo junto com vocês, com a professora Vera, todos os outros professores que estiveram juntos e todo mundo que está aí junto com a gente para aprender junto. Eu que agradeço a oportunidade, né? Realmente, vocês foram muito esclarecedores. Gostaria também de cumprimentá-los, né, pelo manual, pela elaboração do manual, pelas videoaulas, né, que tive a oportunidade de assistir, e estou estimulando o nosso grupo aqui de plantonistas a ter contato, né, com as videoaulas, com o manual, que realmente foi extremamente bem elaborado, extremamente didático, claro, elucidativo. Parabéns para vocês. Material excelente, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, Marcelo. Tamo junto. Essa é o recado final. Né? Essa é a palavra, né? Tamo junto. Maria do Carmo, você levantou a mão, não sei se você quer falar. Não, Vera, é somente para corroborar tudo que vocês têm dito. Realmente, participar da reunião com vocês é um privilégio. Eu gosto muito de ouvir a opinião de vocês. Realmente, vocês são pessoas incentivadoras, né, para cada vez mais possamos melhorar o atendimento à nossa gestante, que está muito difícil aqui no nosso país, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Norte. Mas vamos lá. Juntos venceremos. Obrigada e um bom dia. Obrigada, gente. Acho que o recado final é esse, né, Alan? Estamos juntos, estamos aí para ajudar e colaborar. Provavelmente a gente está renovando aí, acertando algumas coisas no manual, né? Porque a gente sempre, como é uma doença nova, a gente sempre tem que estar atualizando. Talvez aí nas próximas semanas saia alguns itens de atualização, né, Alan? Que a gente reuniu na quinta-feira à noite, só para vocês saberem, a gente tem reunido toda semana, né, para discutir alguma coisa do grupo aí, do trabalho, né. A gente não é detetor de todo o saber, longe disso, nós estamos aprendendo junto. E eu costumo dizer assim, se existe algo que o Covid ofereceu de positivo, é essa oportunidade que está nos dando de se reunir com o país inteiro, de trocar figurinhas, né, da universidade, sair do extramuro e ter esse contato com as comunidades, né, eu sempre fui muito favorável disso, né, acho que a gente aprende junto, né, nós não somos detetores de todo o saber, talvez a gente esteja um pontinho, às vezes temos mais oportunidade de estudar e mais oportunidade de conhecer determinados assuntos, do que às vezes quem está no dia a dia mesmo, né? Mas a gente está sempre aprendendo com todo mundo, tá? Eu agradeço a presença de todos. Obrigada, Ana, pela essa... Tchau. Boa semana para todos. Tchau, gente. Boa semana para todos.